Ok. Vou para gravar a aula, mas vai sair cheio de sonzinho, né? Talvez eu tenha que fazer novamente. Mas enfim, vamos lá. Depois eu explico melhor para vocês. Então, vamos começar aqui com algumas características do neoclassicismo. Foi um movimento cultural europeu do século XVIII e parte do século XIX que defende a retomada da arte antiga, especialmente a greco-romana, considerada modelo de equilíbrio, clareza e proporção. Países de início, quem começa? Primeiramente, óbvio, a França. Depois vai para a Inglaterra, alcançando apogeu por toda a Europa. Gente, é a mesma coisa que eu falei para vocês do Renascimento e do Barroco. Quando o romantismo começa a se expandir, ele ganha também as suas particularidades, tá? Isso tem que ficar claro para vocês também. Bom, aqui nós temos São Jorge o Dragão, né, do Rubens, do Peter Paul Rubens, e Napoleão no Paço de Saint-Bernard, né? As duas obras, gente, vocês podem observar, ela tem um equilíbrio da razão. Por exemplo, nós estamos vendo essa cena aqui que é extremamente emocional, né? Tem movimento, mas uma coisa que vocês percebem aqui São Jorge e o Dragão é o equilíbrio do São Jorge em atacar esse dragão. Há movimento do cavalo? Há movimento da personagem aqui, São Jorge? Há aqui a personagem de proteção, mas vocês podem ver que há um equilíbrio muito grande, um domínio muito grande entre harmonia, desenho, pintura, né? E aí você pode ver o seguinte, por exemplo, se fosse uma pintura barroca, essa iluminação ia estar muito mais estrita aqui, né? E esse movimento do cavalo, dos músculos, ia estar muito mais saltante, até como o movimento do São Jorge. Você percebe que o movimento, que está uma movimentação, mas parece que foi congelada. Quando você vê uma movimentação no barroco, na maioria das suas obras, ela tem uma continuação, né? E outra coisa, você pode ver aqui que o São Jorge está prestando atenção no dragão, né, em atingir o dragão, mas ele tem um equilíbrio na sua expressão. Ele observa e ele tem um equilíbrio, ele tem um raciocínio de planejar como que ele vai acabar com esse dragão. O cavalo também, apesar de estar com as narinas um pouco relaxadas, né, da ofegância, mas você percebe também a expressão do cavalo de equilíbrio, né? Então há um equilíbrio nessa obra, por mais dramática que seja a cena, ele não deixa transparecer muito isso, né? Então ele busca esse equilíbrio do desenho clássico, da pintura clássica, de muita harmonia. Ao invés de jogar só o recurso da luz, aquele tenebrismo do Caravaggio, né, que depois Tintoretto começou a fazer, vocês percebem o que aqui? Que tem essa capa vermelha aqui, lógico que é uma característica da personagem, mas por que ele coloca ela voando? Né, assim, para dar esse movimento, um movimento congelado, e também para dar destaque nessa personagem. Então ele joga aqui essa capa esvoaçando, né? Tem essa indumentária na cabeça com esses penachos aqui. Então isso dá um destaque para a personagem, né? E ao mesmo tempo identifica esse movimento nela por essa ideia em diagonal, né? Então identifica o movimento. Só que essa ideia de diagonal, por exemplo, se eu jogar para o barroco, ela era muito mais, como eu posso falar para vocês, muito mais viçosa, muito mais aparente. Aqui não, aqui ele busca um equilíbrio, aqui ele para a imagem e congela. Se fosse no barroco, você ia ver essa imagem meio que, como eu posso falar para vocês, meio que contínua, né? Continuando.
né? Depois nós temos Napoleão no Paço de Saint-Bernin, e você percebe também esse Napoleão, olha só, olha a expressão dele é de sobriedade, né? E é uma expressão limpa, neutra, e olha o equilíbrio dele no cavalo, né? E aqui ele tira esse movimento contínuo, é como se ele estivesse posando para uma foto, né? Olha só. Né? Então, nós temos aqui, a boca do cavalo está aberta, aqui tem um pouco de expressão que ele puxa a rédea do cavalo um pouco, né? A segunda rédea, né? Que essa rédinha mais curta aqui. E aí o cavalo abre um pouco a boca, mas você pode ver que há um equilíbrio muito grande, até exagerado aqui, né? Poderia, de repente, ter um pouco de movimento, né? Ele dá movimento, mas poderia ter mais, poderia ter continuação de movimento na pintura, que eles poderiam fazer isso muitíssimo bem, mas ele preferiu o equilíbrio, a razão. Então, quais são as características do neoclassicismo, né? A primordial é a razão. A primordial é a razão. Segundo, gente, é a negação da fé, que já vinha acontecendo no Rococó. O que é essa negação da fé? Né? Por conta das revoluções, da revolução que está acontecendo, tal, eles não vão se pautar muito na religião, na religiosidade. Não é que a religião acabou, a religião está aí, vai ficar, né? O cristianismo está aí, ficou, enfim. Mas eles vão demonstrar que o Estado tem que ser mais forte e não a religiosidade, né? Eles respeitam a religiosidade, respeitam a crença cristã, porém, a crença cristã não pode ser mais forte que o Estado, né? Nesse caso aqui, justamente a Revolução Francesa vai cobrar também um pouco disso. Então, o artista vai pegar um pouco disso, né? Então, ele não vai ficar pintando igreja, não vai ficar pintando personagem bíblica, não vai ficar pintando santo. Praticamente não existe aqui. No Rococó já quase não existia, e aqui também praticamente não vai existir, tá, pessoal? Então, vocês percebem aqui o equilíbrio de situações, tá? Aqui ainda você vê um pouco do barroco ainda, porque está mais carregado. Aqui já está mais limpo, ó. Bom, continuando aqui sobre a questão do neoclassicismo, o aparecimento do neoclassicismo se deve, vamos lá, pela descoberta das ruínas de Pompeia e Herculano em 1719. Pelas campanhas napoleônicas do Egito de 1798 a 1799, durante as quais recolheu espólio artístico e arqueológico que se encontra atualmente no Museu de Paris, Londres e Berlim, né? Pelo desenvolvimento das ciências, história e arqueologia, artistas eruditos, colecionadores e viajantes desde o século XVI. Pessoal, então assim, aqui no neoclassicismo você tem que entender também que vão começar a valorizar novos estudos científicos, como por exemplo a arqueologia, né? Então a arqueologia vai aonde? Vai descobrir, por exemplo, as ruínas de Pompeia e Herculano, né? Soterradas sobre o vulcão Vesúvio, né, que acham lá corpos inteiros petrificados, casas extremamente conservadas com murais pintados da população romana, né, que o vulcão pegaram todos de surpresa e matou a cidade de Pompeia e Herculano inteira, né? As pessoas estavam dormindo, fazendo alguma atividade, enfim. Então, todas essas ruínas aqui foram descobertas pela arqueologia da época e começou, então, a ter esse raciocínio que era importante guardar essas descobertas para ser estudadas e para que o outro visse, né? Também, gente, surge aqui também os gabinetes de coleção, né, que vai começar a ser aberto aos poucos ao público, e isso vai virando a ideia de museu,
né? O primeiro museu do mundo para ser aberto ao público vai ser o Museu do Louvre, aí no final do século XVIII, na França. Então, ele é a primeira ideia. Então, ele é o pioneiro dessa ideia que vocês conhecem, que é museu hoje, né? Essa ideia de abrir para um público para visitar obras, né? Obras de arte, obras históricas, arqueológicas, paleontológicas, enfim. Né? Então, ele vai ser o primeiro museu a ter essa ideia, tá? Então, gente, o neoclassicismo é pautado pelo desenvolvimento da ciência, da história, da arqueologia. Aqui não está escrito, mas também da filosofia, tá bom? Que vai ser o ideal iluminista, né? Que vai chamar bastante atenção. E nós temos os artistas eruditos aqui. Então, o neoclassicismo vai valorizar muito a criação artística dentro das bases clássicas que eram ensinadas lá na Antiguidade Clássica. É claro que isso vai ter um contexto com a Revolução Francesa, né? A população está mudando, está surgindo uma população com uma cultura urbana, não tem mais aquelas questões de invasão, né? Que invadiam um território, seja ele urbano ou não, que vinha cercando tudo e as pessoas tinham que fugir daquele lugar, né? Então, nessa época já não está mais assim. Então, as pessoas estão fixas naquele lugar há muito tempo, estão trabalhando ali. Está acontecendo a Revolução Industrial também, né? Então, as pessoas estão mais fixas no seu lugar. É óbvio que com isso surgem muitos problemas na população, né? Então, por exemplo, isso vai ser falado mais tarde, né? No realismo vai ser falado muito sobre isso, porque surge também muitos problemas, né, dentro da população, como doenças, problemas de depressão, ansiedade, né, ou surge um problema gravíssimo de suicídio dentro da população, que vai ser contratado Durkheim para estudar isso, né? Então, começa a surgir vários problemas, que são os problemas da urbanidade, né? E que também vão ter que se resolver, criando leis, criando propostas, enfim. Mas, gente, essa ideia do neoclassicismo também é pautada nas ideais da Revolução Francesa, né? Que é liberdade, fraternidade. Nossa, fugiu a outra coisa. Alguém completa aí para mim, por favor. Liberdade, fraternidade, igualdade. A sinuosidade, pessoal, vamos ver as características aqui do neoclassicismo. A sinuosidade, aquelas curvas, né, pessoal, do fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Oh, Jesus. Obrigado, Ian. Então, gente, a arte entendida... Vamos lá. A sinuosidade dos estilos anteriores, o barroco e o rococó, opõe a definição e o rigor formal. Então, vai ser muito formal o rococó, até exagerado nessa formalidade, nessa racionalidade. O retorno ao passado, pela imitação dos modelos antigos, greco-romanos. A arte entendida como imitação da natureza, olha só que é uma coisa que os greco-romanos tinham, associados com a influência dos ideais do iluminismo, que tinham como base, né, esse iluminismo, o racionalismo, que combatiam, né, pessoal, aí, as superstições e dogmas religiosos, e enfatizavam o aperfeiçoamento pessoal e o progresso social dentro de uma forte moldura ética. Né? Então, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar da outra, preocupada com os grupos, preocupada com o povo, né? É óbvio que há uma questão política aí, né? Então, a nobreza, né, em geral, não quer mais aquela monarquia controlando tudo, aquela monarquia absolutista que controlava tudo, controlava o mercado, né? Controlava não sei o quê, controlava o mercado, controlava as relações comerciais em geral, né? Então eles queriam uma certa liberdade de mercado. Para eles era bom, né? Mas para um outro lado também era ruim, né?
Defende a supremacia da técnica, olha só, técnica, defende muito a técnica de desenhar, de pintar, extremamente. E a necessidade do projeto, leia-se, desenho, projeto, esboço, né? Então, se vai fazer uma pintura, se defende tanto técnica, então precisa ter um projeto, precisa ter uma ideia esboçada. Então, eles vão fazer o quê? Esse esboço, que é o desenho em grafite, para depois começar a pintura, mas isso é extremamente desenvolvido. Acomodar a execução da obra, seja tela ou um edifício. Academismo nos temas e nas técnicas, isto é, sujeição aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou Academia de Belas Artes. Então, gente, aqui vai valorizar a técnica e então vai ser muito acadêmico, né? Muito racional, extremamente técnico. Vão defender isso, né? Extremamente harmonioso, né? Extremamente equilibrado, com domínio da técnica do desenho, com domínio da técnica da pintura, se for escultura, com domínio extremo da técnica da escultura, mas para a ideia da imitação da natureza, né? Não vai ser aquela ideia do moderno, do contemporâneo, que foge da ideia da imitação e pauta-se na ideia pela própria ideia e não pela técnica, né? Nós temos aí depois o vínculo político com os ideais revolucionários, promovendo a emancipação temática das grandes pinturas históricas, como temas do cotidiano e mitológicas, buscando equilíbrio e simplicidade. Quando fala-se que vão pegar e fazer grandes passagens históricas, eles não vão ser muito, assim, como posso falar para vocês, extremamente épico, né? Eles vão pintar uma ideia do que foi, mas pautada na razão, sem muita emoção, sem ser grandiloquente, sem ser extremamente ideal, como vai ser no romantismo, né? No romantismo, por exemplo, pintam obras que o fato existiu, mas aquela cena que foi pintada naquela obra, o fato existiu, mas não do jeito que está na obra. Como, por exemplo, aquele quadro que tem de Dom Pedro gritando liberdade ou morte, né? Enfim, que é do Francisco, enfim, aquele quadro lá do Dom Pedro I, aquele quadro, né, gente, é um quadro que pinta algo ideal, na verdade, esse grito de independência ou morte, independência. Esse grito de independência ou morte, pessoal, não foi daquela forma, né? Vocês já viram isso lá no 8º ano, né? Eu comentei, provavelmente outros professores comentaram. Né? Então, aquilo lá é o ideal romântico, né? E no neoclassicismo não é bem assim. O neoclassicismo realmente pintava o que acontecia. E não deixava as pessoas com muita expressão de emoção, com muito movimento emocional, tal. Eles davam o máximo possível de equilíbrio, né? E às vezes equilíbrio até demais, né? Então, buscando equilíbrio e simplicidade. Né? Então, assim, não colocava aquela cena que era para ser o ideal, né? Ideal lá, o Dom Pedro com a cavalaria real. A cavalaria real nem existia, né? E colocou lá Dom Pedro gritando, né? Independência ou morte, enfim. E hoje não é, aliás, não é bem assim no neoclassicismo. Gente, quando eu tô falando lá do quadro Dom Pedro, é romantismo, tá?